Boa noite, gente. Vamos começar daqui a alguns minutinhos o estudo do Salmo 119. Hoje nós vamos falar sobre o versículo 14. Antes disso, peço para vocês irem compartilhando e marcando pessoas. Nós vamos ouvir uma música, até para dar tempo de mais gente entrar. A gente vai ouvir... Amém? Então, hoje a gente vai ler o versículo 14, né? Continuem compartilhando e marcando as pessoas. Quem quiser comentar a respeito, ou citar algum versículo, ou fazer algum comentário, pode fazer. A gente vai tentar ler todos, a gente sempre tenta. Hoje eu tô com o notebook aqui, então eu consigo ler os comentários enquanto eu vou fazendo o estudo aqui com vocês. Hoje o nosso versículo, vai ser o versículo 14 do Salmo 119, que diz, vou ler em duas versões. Na NAA diz: mais me alegro com os caminhos dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. A versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje diz: fico mais alegre em seguir os teus mandamentos do que em ser muito rico. Cara, uma primeira coisa que a gente pode começar dizendo aqui é que esse é mais um dos versículos que nos coloca entre Esdras e Davi, né? Porque um versículo dessa natureza, né? Uma coisa dessa natureza, uma afirmação dessa natureza, precisa ser dita por alguém que experimentou
o que é ter riqueza e o que é não ter riqueza, né? Quais são os benefícios de ter riqueza e quais são os malefícios de não ter. E sim, era uma pessoa que precisava entender os prazeres da riqueza. Aonde moravam os benefícios e as qualidades de se ter riqueza, de ter dinheiro, né? Tanto Esdras quanto Davi eram pessoas que foram líderes, né, do povo deles. Davi teve um reinado maior, né, porque ele governava o que foi considerado tanto Israel quanto Judeia, né, porque teve essa separação depois de Salomão, que teve a Judeia e os dois reinos, né. Antes de Salomão era o reino unificado, que era o reino que Davi teve. Então Esdras teve um reino um pouquinho menor, inclusive ele não era um rei, né? Ele era um governador, porque o rei sobre ele era Ciro II. Mas os dois tiveram essa experiência de estar sobre o povo de Deus, né? Sobre os judeus. E outra coisa muito interessante sobre esses dois é que eles têm uma história bem parecida em vários sentidos, principalmente no que tange riquezas e as coisas relacionadas ao Salmo 119. Por isso que existe tanta dúvida em determinar qual dos dois que é. Mas eu acho que o interessante agora é a gente pegar só nesse começo, e eu vou pegar Davi, justamente por ele ter uma história mais conhecida, né? Para exemplificar o que eu queria dizer sobre experienciar riquezas e também problemas, né? Davi, quando ele foi visto pela primeira vez na Bíblia, em Samuel, ele estava pastoreando as ovelhas do pai dele. Mas assim, os irmãos dele tinham se alistado para a guerra, inclusive participaram na guerra como guerreiros, e Davi era isso mais pra frente, né? Enquanto os irmãos dele serviam na guerra, ele era o músico do rei, que era Saul. Mas mesmo sendo músico do rei, mesmo servindo ao pai dele com humildade e tudo mais, quando foi pedido para ele levar comida para os irmãos dele na guerra, ele acabou enfrentando Golias e saindo vencedor. Ali que ele começou a ganhar, foi determinado como o líder do exército de Saul. Ele ficou tão popular como líder do exército que Saul invejou ele. E as coisas foram acontecendo, ele sofreu perseguição de Saul, mais pra frente ele vira rei, ele sofre perseguição dos filhos dele. Então assim, ele já foi privado de todas as riquezas que ele tinha, ele já não teve riquezas, mas ele também já passou por momentos de extrema riqueza, a ponto de que ele foi o maior doador, né, de riquezas para a construção do primeiro templo, né. O mais engraçado sobre a relação de Esdras e Davi é que os dois participaram do começo da construção do templo. Porém, nenhum dos dois viu o templo ficar pronto. Isso é interessante, eu vou guardar um pouquinho mais pra frente. Eu quero me conter agora na conjugação do verbo nas duas versões que eu li. O mais me alegro ou fico mais alegre. Ele dá a entender, de certo modo, que não é uma coisa que ele já tem se alegrado há um tempo, sabe? E isso é corroborado pelo fato dele estar escrevendo uma poesia tão apaixonada pela palavra de Deus. Então, ele já tem se alegrado na palavra de Deus há um bom tempo, mais do que tem se alegrado em dinheiro, né? E isso é muito interessante. A gente vê que não é uma coisa que ele está sentindo agora. Parece ser uma coisa que ele está convicto, que ele sabe, que ele tem sentido por um bom tempo, que ele sabe que ele vai encontrar mais prazer na palavra de Deus do que nas riquezas. Porque ele tem riquezas, ele sabe como é o prazer delas, mas o prazer dele mora na vontade de Deus. Como eu falei, né, talvez o fato das riquezas, tanto de Esdras quanto de Davi, serem riquezas maiores do que o resto do povo na época deles. Embora eu acredite que Esdras tivesse muito menos, eu não posso confirmar isso, mas acredito que ele tinha muito menos dinheiro do que Davi. Os dois se envolveram na construção de templos. Isso mostra muito como
o maior prazer que eles tinham nas riquezas deles era servir a palavra de Deus. Isso é muito interessante. A gente vê que a gente tem visto muitas pessoas hoje usando a palavra de Deus para conquistar riqueza. E aqui o salmista, seja ele Esdras, seja ele Davi, a gente sabe que ele usou o dinheiro que ele tinha para tentar agradar mais a Deus, seguindo a palavra dele. Isso a gente vê que a gente tem invertido muito os papéis das coisas. A gente tem buscado dinheiro em Deus, e eles buscavam desprender o dinheiro deles para alegrar a Deus, né? A alegria que era trazida pelo dinheiro não era pelo dinheiro em si, ou pelas posses que eles podiam ter pelo dinheiro, mas pela capacidade que o dinheiro dava para eles de aperfeiçoar a obra que eles podiam fazer, sabe? A gente vê isso aqui. Com pouco dinheiro a gente não consegue atender uma comunidade inteira, mas quando as pessoas começam a se juntar e dar um pouquinho essa pessoa, um pouquinho aquela, a gente começa a suprir as necessidades das pessoas que não tem, que tem faltando, né? A gente vê isso hoje é quarta-feira, mais cedo a gente teve a Quarta Solidária. Eu tenho falado bastante dela aqui porque isso remete bastante à obra, sabe? A gente recebe doações de várias pessoas. Não é feito só com dinheiro das pessoas de dentro da igreja, mas é feito com o trabalho das pessoas de dentro da igreja, com o dinheiro das pessoas de dentro da igreja e com doações de pessoas de fora que se compadecem por essa obra. E a gente vê o quanto o dinheiro pode sim ser útil, mas que o quanto ele é útil não por ele, não pelas coisas que ele pode nos dar, mas sim pela ferramenta que ele pode ser para a obra de Deus. E é justamente assim que via o salmista nessa passagem, né? A gente vê que é o mesmo cara que na anterior se vangloria de falar da palavra de Deus, né? No versículo 13 ele diz que ele não tem nenhum medo de falar a palavra de Deus, né? Que ele fala em alto som sobre a palavra de Deus, que ele professa a palavra de Deus. E isso é bastante óbvio, né? Quando a gente tem muita alegria em uma coisa, a gente quer espalhar ela. Eu mesmo, quando jogo um jogo que eu gosto muito, ou leio um livro que eu gosto muito, o pai e a Cássia aqui que sabem, eu li o livro do Timothy Keller semana retrasada, e eu passei uns 4, 5 dias falando só do livro do Timothy Keller. Porque quando a gente gosta de uma coisa, quando uma coisa nos toca, quando uma coisa entra no nosso coração, isso sai pela nossa boca, né? A gente viu em Lucas 6,4 que o que sai da nossa boca está muito ligado ao que está dentro do nosso coração. Assim como o que está dentro do nosso coração é muito ligado ao que nós entendemos como riqueza. E aí entra, né, aqui a gente vai ter uma mudança um pouco de ritmo no estudo, porque a gente vai falar sobre o que nós entendemos como riqueza. E aí que vai ser um pouquinho mais pesado, mas é importante a gente falar disso. Lucas 6,45, que eu li também na semana passada, diz: a boa pessoa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, nesse versículo a gente vê que o nosso coração está cheio daquilo que a gente tem como tesouro, né? Se é conhecimento, se é dinheiro, se é um trabalho bem feito, se é estabilidade emocional, se é um casamento, o que a gente tem como tesouro vai ser aquilo que vai encher o nosso coração. E quando alguma coisa enche o nosso coração, ela sai pela nossa boca. Então tem toda essa relação, né, essas coisas que se interligam. E aqui a gente vai partir para uma história muito conhecida, que é a do jovem rico. Ela se passa em Mateus 19, a partir do versículo 16, e também em Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 18. E mostra... a gente vai partir para ele para tentar entender o que nós, como humanos, temos como riqueza. Tem alguém que comentou alguma coisa? Não. Antes de começar? O amor ao dinheiro pode nos levar à idolatria, que nos afasta de Deus. Tá? Então... os nossos bens acabam se tornando tão preciosos pra gente, né? Como é o caso do jovem rico, que se torna doloroso pra gente se desfazer desses bens, sabe? Eles se tornam tão importantes pra gente. Às vezes tem pessoas até que o dinheiro se torna tão importante, sabe? Ela não quer gastar o dinheiro dela com nada, então o dinheiro é tão importante que até pra adquirir posses com esse dinheiro, a pessoa se sente mal, ela sente que seria um sacrifício e ela evita gastar dinheiro para poder ter ele. Algumas outras pessoas compram coisas e se apegam a essas coisas, né? Então, pode tossir.
E nós vamos aprender que se livrar desses bens... A gente só vai aprender a se livrar desses bens quando a gente der importância real ao sacrifício, né? A gente não precisa mais fazer os sacrifícios de animais que eram feitos no Antigo Testamento ou que são feitos em várias outras religiões, mas a gente vive como sacrifício, né? A Bíblia nos fala como sacrifício vivo, viver como sacrifício vivo. E aí que está justamente o ponto dessa questão do jovem rico, né? Encontrar dificuldade para se livrar de alguma coisa não é o que nos mostra fraco, sabe? Não tô falando agora de dinheiro, eu tô falando de qualquer coisa. Às vezes se desprender de uma roupa que a gente gosta muito, às vezes se desprender de um brinquedo que a gente gosta muito, de um trabalho que a gente gosta muito, de uma amizade que a gente gosta muito, ou de um relacionamento que às vezes nos faz mal, mas a gente não quer perder. Várias vezes ter dificuldade para se livrar de alguma coisa nos faz nos sentir fraco, mas não é fraqueza. Se ter dificuldade para abandonar algo mostra justamente esse amor por relacionamentos que a gente tem. Só que o problema é que a gente tem que ver essas oportunidades, isso como uma oportunidade de mostrar o que é mais importante na nossa vida. Quando essas coisas que a gente tem a oportunidade de se livrar e a gente tem dificuldade se colocam perante Deus e a gente não consegue se abrir mão delas, aí a gente está chegando num caminho bem perigoso, né? A gente vê o jovem rico que ele estava disposto a seguir Jesus com tudo que ele tinha. Só que quando ele descobriu que para isso ele teria que abandonar o dinheiro, ele disse, não, esse sacrifício eu não posso fazer. Deus não é mais importante para mim do que o dinheiro. Eu posso fazer toda a vontade dele, mas abandonar o dinheiro eu não vou. Então ele mostra que ele vai preferir um em detrimento do outro, como Jesus fala. Mais pra frente a gente vai ver isso também. A Grazi colocou aqui assim, pessoas amam o dinheiro, às vezes... pessoas que amam o dinheiro, às vezes deixam de utilizar o dinheiro para melhorar a sua vida e de seus familiares e morrem e deixam o dinheiro. É o amor ao dinheiro, né? Tem pessoa que é realmente doentio isso. Porque eu até consigo compreender pessoas que amam tanto dinheiro porque ele habilita elas de conquistar coisas, posses e tudo mais. É mais compreensível. Mas existem pessoas que têm essa doença. Isso é uma doença, gente. Tu é tão apegado ao dinheiro que tu vive mal, tu deixa as pessoas passarem mal ao teu redor, mas tu não gasta aquele dinheiro. Isso é uma doença, gente. Isso é bem complicado. Isso cai para idolatria. Tua mãe botou aqui. Tem quem pensa que idolatria é só imagem a santos. Isso é justamente isso que a gente tá. É justamente nesse ponto que a gente está tentando chegar. No o que a gente tem por riqueza, né? Jesus, em Lucas 18, 24 e 25, ele responde ao jovem rico, né? Ele vendo o jovem rico triste porque para seguir Jesus ele teria que abandonar os bens dele, Jesus fala: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus, porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Além desse texto, a gente tem Provérbios 11:4, que fala que de nada vale a riqueza no dia da ira divina, mas a retidão livra da morte. Isso vai bem de encontro com o que a Grazi falou, né? De nada vale a riqueza no dia da ira divina. Depois que a gente morre, gente, o dinheiro não vale de nada. O dinheiro vai ficar. E às vezes vai gerar mais problemas porque os teus filhos vão ficar brigando por esse dinheiro e vão perder a paz, vão se afastar de Deus em busca de dinheiro. Tiago 5, versículo 1, 2 e 3 diz assim: prestem atenção vocês que são ricos, chorem e gemam de angústia por causa das desgraças que os esperam. A sua riqueza apodreceu e as suas roupas finas são trapos comidos por traças. O seu ouro e a sua prata estão corroídos. A mesma riqueza com a qual vocês contavam devorará a sua carne como fogo. Esse tesouro corroído que vocês acumulam testemunhará contra vocês nos últimos dias. Acho que eu até cometi um erro aqui em dizer que as riquezas que tu deixar aqui na terra vão ficar. Elas não vão ficar. Elas vão estar lá no juízo final testemunhando contra vocês. Pesado, né? Essas riquezas vão estar testemunhando contra vocês nos últimos dias. Muito pesado. Mas vamos lá. Davi não era rico. Tu não acabou de falar que Davi não era rico. Tu não falou que Esdras tinha bastante dinheiro. Tem um versículo que diz que, se não me engano, é Paulo que fala que Deus era rico e se fez pobre para falar com a gente. Então, assim, Provérbios também, mesmo falando mal de riquezas em alguns momentos, fala bem de riquezas. Então, por que riqueza é um problema? Bom,
riqueza não é problema. O problema é o que nós temos como riqueza. Como poder falar sobre isso? Quando Jesus fala esse negócio do camelo e da agulha, os apóstolos ficam bastante tipo... Cara, então é impossível. Então, como pode alguém se salvar? Eles perguntam. Como pode alguém se salvar? E os apóstolos e Jesus logo responde ele só responde isso. O que é impossível para o ser humano é possível para Deus. Então, assim, é praticamente impossível, né? Na nossa visão, seria praticamente impossível um rico entrar no reino de Deus. E sim, a Bíblia confirma isso. Seria praticamente impossível. Só que o que é impossível para a gente não é impossível para o ser humano. Deus é a obra de Cristo que salva, não as tuas riquezas, não a tua pobreza. Tu ser pobre não te garante no céu, tu ser rico não te garante no inferno. O que garante alguma coisa pra gente é a obra de Cristo na cruz, né? Então a redenção vem pela obra de Cristo e não pela nossa obra. A gente vê isso, como tu falou na passagem do jovem rico, né? Que ali o jovem rico pergunta o que eu preciso para ir para o reino do céu. Daí ele diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas e cumprir toda a lei. Ele disse, eu já cumpro toda a lei. Ele disse assim, vai e vende tudo que tem e dá para os pobres. E aí isso foi pesado demais. E aí nós vemos a passagem de Salomão, onde Salomão pede sabedoria e Deus diz para ele assim, eu vou te dar além da sabedoria, eu vou te dar tudo que tu quiser e muito dinheiro. Nunca vai ter alguém mais rico do que tu, nunca teve ninguém mais rico do que tu e nunca vai ter alguém mais rico e sábio do que tu. Ou seja, Salomão foi a pessoa mais rica que existiu na face da terra, a pessoa mais sábia que existiu na face da terra. E mesmo assim, ainda lá no fim ainda se corrompeu por outros tipos de erro. Então, mas não pela riqueza, porque a riqueza... Eu gosto que Provérbios, inclusive, bate muito nos erros que fizeram Salomão cair, né? Isso. É muito interessante. Mas assim... calma. O que é impossível para o ser humano é possível para Deus. O que a gente pode buscar, então, né? Se para o ser humano é impossível, se mesmo seguindo a lei, cumprindo toda a lei, que nem o jovem rico disse que fazia, isso não era o suficiente, o que é o suficiente? Largar tudo, inclusive a tua arrogância de achar que tu cumpre toda a lei, e seguir a Cristo. Seguir a Cristo é o que nos faz salvo, e nada mais. Se esse diálogo com o jovem rico é relatado em Lucas no capítulo 18, no capítulo 19, Lucas narra a história de Zaqueu. E é muito interessante isso, porque logo depois de praticamente mostrar para todo mundo que é impossível um rico entrar no reino de Deus, Jesus vai lá e salva um rico. Não só um rico, ele era publicano. Esse cara enriqueceu tirando dinheiro do povo dele para dar para Roma. Inclusive, é bem possível, e ele considerou isso na casa dele, quando ele fala, ele considerou a possibilidade de ter tomado mais dinheiro do que deveria de alguns. Ou seja, enriquecer à custa dos outros, prejudicar os outros para enriquecer. Mas esse cara que é totalmente indigno para os judeus, esse cara que era considerado um traidor do povo dele, Cristo viu nele não alguém que merecia, não um rico que é impossível de entrar no reino de Deus, ou um camelo que é impossível de entrar no passar por um buraco de uma agulha, mas ele viu alguém que receberia a redenção pela obra de Cristo, não pela obra dele. Zaqueu, um rico, se converteu na noite que Jesus estava comendo na casa dele e prometeu ressarcir qualquer pessoa que ele pudesse ter prejudicado. É muito interessante dizer que Zaqueu não fala que ele passou a mão no dinheiro de ninguém, mas ele diz que se ele fez isso, ele vai ressarcir 4 vezes, né? Então, o que ele dá a entender nesse momento é que, assim, possivelmente ele fez isso, e se ele tiver feito, ele vai ressarcir em até 4 vezes as pessoas. Então, Jesus disse no capítulo 18 de Lucas, é impossível entrar um rico no reino de Deus. No capítulo 19, ele salva e faz um rico entrar no reino de Deus. Uma coisa que eu ouvi o Vitor Fontana falar, às vezes a gente tenta explicar esse trecho da Bíblia, né, que Jesus fala do camelo e da agulha, a gente tenta explicar para dizer que é uma coisa difícil, não impossível, mas a reação dos apóstolos mostra que ele estava falando exatamente uma coisa impossível.
e também tirar a impossibilidade desse trecho tornaria ele comum, e a Bíblia não é um livro comum, é justamente essas impossibilidades que se tornam possíveis mediante a obra de Deus que tornam a Bíblia um livro único, sabe? Então, querer tirar essa impossibilidade, querer fazer o camelo passar pelo buraco da agulha uma coisa mais humana e mais possível fisicamente, tira o tamanho da obra de Deus quando ele salva um rico como Zaqueu no capítulo seguinte. E sim, Davi também era rico, Abraão era muito rico. O problema da riqueza não está no dinheiro, e sim no que ele pode nos trazer, né? As posses e as riquezas são provavelmente as coisas mais sedutoras que existem no mundo. O pai até falou recentemente que Mamon, né, o dinheiro, é a única coisa tratada na Bíblia como um Deus que consegue bater de frente com Deus em relação a seguidores, né? Basicamente ali naquele contexto é isso que ele está falando. Que a única coisa que consegue atrair tanto o humano e em parte satisfazer o ser humano tanto quanto Deus seria o dinheiro. Ele é muito sedutor e as coisas que ele dá realmente preenchem o vazio, de certo modo, em determinados momentos, em alguns instantes, embora ele não seja eficaz em manter essa sensação por muito tempo. É a única coisa que é comparada a Deus na Bíblia, né? Ele diz assim, tu não pode servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Outro serve a um, outro serve a outro. Então, assim, ele é equiparado, o grau de idolatria é equiparado a Deus. Inclusive, esse versículo está aqui, é Mateus 6,24. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Ele basicamente, em Mateus 6, prediz o que o jovem rico vai fazer em Mateus 19, né? 11 capítulos antes, Jesus fala que não tem como servir ao Senhor e ao dinheiro, a Deus e ao dinheiro, porque tu vai se dedicar a um e eventualmente vai desprezar o outro, e é isso que o jovem rico faz. 11 capítulos depois dessa profecia que Jesus fez, basicamente. Mas o pecado, né? Essa conclusão, isso nos faz chegar a uma conclusão de que o pecado não é ser rico em dinheiro, e sim ser idólatra, né? Em 1 Timóteo 6,10, Paulo fala: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, e alguns, por tanto desejarem o dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. Hebreus 13,5 diz: não amem ao dinheiro, estejam satisfeitos com o que têm, porque o Deus de vocês disse: não os deixarei e não o abandonarei. O problema não é ser rico, e sim amar essas riquezas. Não é ser rico, mas sim considerar o dinheiro a tua riqueza. Uma coisa muito interessante é a gente entender que a gente não está falando só de dinheiro aqui. O contexto ele é sobre dinheiro, e como eu falei, talvez o dinheiro seja a coisa mais sedutora que a gente tem, mas talvez por tanto alerta que a Bíblia faz, a gente acaba conseguindo se desviar do dinheiro, mas caindo em outras coisas. Então vamos puxar algumas outras coisas para a gente tentar tornar isso mais visível, né? O pecado não está necessariamente na tua tatuagem, tá? Isso para quem não considera a tatuagem um pecado, eu tô falando isso. Não tá na tua tatuagem, realmente. Não tá no teu trabalho, não tá no teu namoro, no teu casamento, na tua família, no futebolzinho no final de semana ou em gostar de videogame. O pecado está no quanto essas coisas significam pra ti e como você lida diariamente com elas. Deixa eu só fazer uns comentários agora que tu entrou nesse assunto. Antes, os comentários que estão falando a respeito do dinheiro, tá? A Graça diz assim, é verdade. Colocamos o dinheiro, coisas e até pessoas como mais importante em nossas vidas do que botamos eles no lugar de Deus. Aí a Graça diz de novo assim: Zaqueu entendeu que a graça é mais importante que qualquer coisa. Quando o nosso ser é transformado pelo amor e misericórdia, nós desprezamos as coisas materiais. A Dilce diz assim, não é problema ter dinheiro, o problema é fazer do dinheiro o seu Deus. E agora, vamos lá, para te tomar nos dedos aí, a Graça pergunta: nesse assunto entra o dízimo? Entra, com certeza. Inclusive, se eu não me engano, eu vou falar disso um pouquinho mais pra frente. Mas se eu acho que eu falei sobre isso. Mas se eu não falei sobre isso, no final me lembra que a gente fala sobre isso também.
sobre dízimo, né? Porque eu saí um pouco de riqueza, mas eu vou voltar para riqueza ainda nesse contexto. Então, Grazi, me lembra sobre isso no finalzinho. Então, eu vou falar de novo aquilo. O pecado não está necessariamente na tua riqueza, não está na tua tatuagem, não está no teu trabalho, não está no teu namoro, no teu casamento, na tua família, no futebolzinho do final de semana ou em gostar de videogame. E sim no quanto essas coisas significam para ti. O pecado está no amor ao dinheiro e em amor a essas coisas. De achar que quem te sustenta é o teu trabalho e o que te dá alegria é o teu futebolzinho de final de semana. Se o Deus não for... Desculpa, tem uma moto. O pecado está em achar que o que te sustenta é o teu trabalho, o teu dinheiro. E o que te dá alegria é o teu futebolzinho no final de semana. Se Deus não for a tua fortaleza, o teu sustento, a tua alegria e a tua esperança, tu é idólatra. Entendeu? Esse é o grande ponto desse estudo, né? Entender que a gente não está falando só de dinheiro, mas sim do amor ao dinheiro. Quando a gente começa a achar que o nosso trabalho nos sustenta, que o dinheiro que a gente tem é a nossa garantia de que mais pra frente a gente não vai passar por perrengue. Se a gente acha que o futebolzinho no final de semana ou a conversa com os amigos é a nossa alegria, se a nossa esperança tá no fato de que a gente vai ter herança dos nossos pais ou na casa que a gente já comprou e não vai precisar se preocupar com isso mais pra frente, se isso é a nossa esperança de vida melhor, a gente está sendo idólatra, a gente está idolatrando, seja o futebol, seja o videogame, seja a família, seja às vezes até o nosso ministério, né? Os nossos dons. Se tu acha que a tua voz é o teu sustento porque tu canta muito bem, tu é idólatra, sabe? A gente está idolatrando as bênçãos que Deus nos deu. E o salmista, seja ele Esdras ou Davi, ele tem riquezas, mas ele entende elas como uma bênção de Deus para fazer a obra dele na terra. Olha só como chegou rápido o assunto. Vamos falar sobre dízimo agora então. O salmista, seja ele Davi ou Esdras, ele tem riquezas, mas ele entende ela como uma bênção de Deus para fazer a obra dele na terra. Ele entende que tudo que ele recebe deve ser usado para glorificar o nome do Criador, do verdadeiro dono das riquezas que deu para eles o privilégio de ter o que eles têm. Ou seja, sim, entra nesse assunto dízimo. Eu e o pai, algumas pessoas ali na igreja também, a gente não acredita em dízimo, né? No dízimo, na palavra dízimo e nos 10% em si. A gente acredita em generosidade. A gente acredita que na época dos apóstolos eles entregavam tudo que eles tinham. Quem não vendia as casas para dar dinheiro para os apóstolos, cedia as casas para o povo inteiro se juntar todas as noites. Então não eram mais deles, eram tudo doado, era tudo comunitário. Era para os outros, sabe? Quando a gente vê as riquezas que Davi tinha e o jeito que ele se desprendeu delas e doou tudo para fazer um templo que ele não conseguiu fazer, mas sim o filho dele. E Esdras, que lutou para conseguir que Ciro II, o cara que deixou ele ser o governador ali na Judéia, deixasse ele construir o templo. Eventualmente, Ciro proíbe a construção do templo, tá? E mais para frente é Dário I que vai deixar o templo continuar. E se eu não me engano é Zacarias e Ageu que conseguem terminar o templo. Então, provavelmente nem Esdras, eu não sei se Esdras estava vivo na época de Zacarias. Também não sei. Mas provavelmente esses anos que ficaram paradas as obras, não foi Esdras que tomou a frente na finalização do templo. Mas assim como Davi, ele que iniciou as construções do templo. Para quem não sabe, o templo de Salomão foi idealizado por Davi e foi destruído depois de um tempo. E o segundo templo foi idealizado por Esdras, mas não foi terminado por ele. Então, esse é um ponto muito engraçado, que Esdras e Davi têm muito em comum, inclusive nesse fato de desprender suas riquezas e dedicar seu tempo para entregar uma coisa para Deus e para as pessoas. E entender que mesmo sendo ricos, a riqueza não era deles, mas sim uma riqueza que Deus deu para eles usar em favor de Deus. É aquele negócio, de Deus, por Deus e para Deus, não para mim. A questão é que eles tinham dinheiro e eram ricos, mas eles não se diziam ricos por terem o dinheiro, mas sim por terem Deus. E o Deus que deu o dinheiro para eles, que fazia eles ricos,
ricos em Deus, não ricos em dinheiro. O dinheiro era só uma ferramenta deles. Eles continuariam se sentindo ricos se eles não tivessem dinheiro, porque a riqueza deles não era o dinheiro. A riqueza deles não era a alegria, a riqueza deles não era uma paz civil, não era um momento engraçado, um stand-up, um joguinho de futebol no final de semana. A alegria deles era Deus, a riqueza deles era Deus. Deixa eu ler Timóteo aqui, Leonel. 1 Timóteo 6,17 diz assim, ó: aos que têm riqueza nesse mundo, ordene que não sejam orgulhosos e que não ponham suas esperanças nas riquezas, pois elas não dão segurança nenhuma. Que eles ponham as suas esperanças em Deus, que nos dá todas as coisas em grande quantidade para o nosso prazer. Mande que faça o bem e que sejam ricos em boas ações, que a sua generosidade estejam pronto para repartir com os outros o que eles têm. É isso, sabe? Eu estava conversando com o pai essa semana sobre Salmo 23, capítulo 1, versículo 1, que é muito famoso, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E sim, esse versículo, se tu ler mais pra frente, ele vai dizer assim: ainda que eu ande no vale da sombra da morte. Então, o contexto desse versículo já quebra a maneira com que a gente tem usado. Mas eu quero tentar explicar o que ele está querendo dizer com esse versículo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e o que eu não tenho eu não preciso, porque se eu precisasse Deus me daria. O Senhor é meu pastor e o que eu não tenho eu não preciso. Isso que nada me faltará, porque não está me faltando. Se eu não tenho não é porque está faltando, é porque não é para eu ter. É porque Deus não me deu porque não é para eu ter. É entender, essa submissão, a ponto de entender que, cara, eu queria comer hoje, mas Deus não me deu comida, então hoje não é para eu comer. É isso, sabe? Essa é a ideia de provisão vinda de Deus, de entender que às vezes não é pra gente ter esse alimento, é pra gente dedicar a outro alimento. Às vezes não é pra gente ter uma internet boa, às vezes a nossa cama vai quebrar, mas não é porque tá me faltando uma cama, é porque Deus não quer que eu tenha cama naquele dia, entendeu? Esse motoqueiro tá perdido, coitado. E gosta de fazer barulho. Isso é prosperidade, que às vezes a gente fala assim, quando a Bíblia fala para nós que nós vamos ser prósperos, ela está falando que nós vamos ter tudo que nós necessitamos. E na realidade o que nós necessitamos? Deus. É a única necessidade que o ser humano tem. Porque mais que ele tenha, por mais que ele tenha, seja o que for que ele tenha, sempre dentro dele vai ter um vazio. Porque tem o lugar de Deus jamais será cheio de outra coisa. C.S. Lewis dizia que o vazio no homem é proporcional ao tamanho de Deus. Ou seja, para te preencher esse vazio, ou tu precisa de Deus, ou de coisas o suficiente para preencher o lugar de Deus. E não existem coisas o suficiente para preencher o lugar de Deus. Então, o que Lewis queria dizer é que não dá para preencher o vazio humano sem Deus. Então, essa frase eu quero muito deixar para todo mundo para refletir, tá? O Salmo 23:1, desculpa, começar a ler ele dizendo: o Senhor é meu pastor e o que eu não tenho, se eu não tenho, eu não preciso, porque nada vai me faltar, então se eu não tenho, eu não preciso. Deus já me deu tudo que eu precisava, que era o sacrifício de Cristo. Tudo que vier além disso é lucro. Se eu virar rico, não é para me ensoberbecer ou para usar essa riqueza para minha grandeza, e sim para, assim como Davi, assim como Esdras, desprender esse dinheiro para fazer a obra de Deus, assim como as pessoas em Atos, de entregar esse dinheiro nos pés dos apóstolos e dizer: toma, sustenta a comunidade, eu sou parte da comunidade, eu não preciso desses R$2.000, eu e esses 3 irmãos aqui podemos viver com 500 cada um, então toma os meus R$2.000. Eu tenho um exemplo aqui, nós temos um exemplo aqui na igreja, uma família de venezuelanos vieram para cá, para o Brasil, e eles estão desempregados e passando necessidades, e a igreja está suprindo as necessidades dele. A igreja está dando alimentos, está dando verduras, frutas, está dando o cesto básico, está ajudando eles nas necessidades dele. Essa semana eles ganharam 25 quilos de feijão. Alguém deu para ele 25 quilos de feijão. Sabe o que eles fizeram? Foram lá e doaram para a igreja. Pessoas que estão necessitadas, pessoas que estão sendo ajudadas pela igreja, quando eles receberam a bênção, eles foram lá e doaram para a igreja.
Isso é a prosperidade. Isso é a doutrina dos apóstolos. No momento que nós somos necessitados, eu recebi 2 quilos de arroz, cara, 1 quilo de arroz eu vou ceder para alguém. Isso é ser cristão. Isso é ser rico. Isso é ser rico. Isso é entender o que é riqueza cristã, né? Então, além de deixar essa frase, eu quero fazer uma pergunta. E essa pergunta talvez seja a coisa mais importante desse estudo. O que nós temos considerado nossas riquezas? O que tem sido a tua riqueza? O que é riqueza na tua vida? O motoqueiro está realmente perdido. No que nós temos depositado a nossa fé e a esperança, até nas coisas pequenas, tá? Eu não tô falando só de coisas grandes, eu não tô falando só de comida, porque comida é uma coisa grande, sabe? Às vezes a gente precisa sustentar nosso filho, a gente não pode deixar nosso filho morrer de fome. Às vezes a gente precisa sustentar os nossos pais, porque os nossos pais precisam, eles não têm mais capacidade de trabalhar, e a gente precisa. Isso é uma coisa grande, né? O que tem nos dado vida, o que vai nos dar salvação? A gente acredita às vezes, sim, Deus vai me tirar do inferno, mas a gente acredita que Ele que dá o pão de cada dia. A gente tem acreditado que as alegrias que a gente tem vêm dele. A gente tem acreditado que se a gente deixar de perder o emprego amanhã, a gente vai conseguir comer no mês que vem por causa dele e não por causa do trabalho. Quem é o teu provedor? Aonde está a tua riqueza? Sabe? O que tu considera a tua riqueza? Porque em Apocalipse que diz, a gente acha que a gente é rico, a gente acha que a gente tem as coisas, mas a gente é cego, pobre e nu. Cego, pobre e nu. Sim, gente rica é cega, pobre e nu, porque a gente está colocando o significado errado em riqueza, em ser rico. Jesus ensina em Mateus 6, de 25 a 34, por isso que eu falei que a gente ia citar bastante o Sermão do Monte hoje. O capítulo 6 de Mateus está sendo bastante citado. Para a gente entender mais a fundo tudo isso, vamos continuar acompanhando o Sermão do Monte todas as terças-feiras. Mas assim, para pincelar o que eu preciso hoje, do versículo 25 ao 34, Jesus vai ensinar que ele vai prover as coisas, né? Assim como Deus veste os lírios do campo, e assim como ele alimenta os pássaros e eles não passam fome, assim como os lírios do campo se vestem mais bonitos do que o próprio Salomão, que era o homem mais rico, será que não seria o homem mais importante do que os lírios e que os pássaros? O versículo 33 ele fala: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Quais coisas? As vestes, os alimentos e essas coisas que ele provém para os animais e para os seres vivos que ele cuida. Ele não vai prover isso para o ser humano, se o ser humano louvar ele como os pássaros fazem, ou engrandecer a beleza dele como os lírios do campo fazem. Se a gente buscar ele em primeiro lugar, ele vai nos dar essas coisas, sabe? Ele vai nos prover um trabalho, e se a gente não tiver trabalho, ele vai prover alimento. Se a gente precisar de roupa, ele vai prover. Se a gente precisar de momentos de descontração, ele vai prover essa descontração. E a gente não precisa se preocupar com elas, a gente não precisa buscar elas. Ele vai nos levar até elas. Que a gente possa colocar Deus no lugar dele, né? Que é o de senhorio total, o de poder total sobre nossas vidas. Entender que tudo é dele, por ele e para ele, como o salmista compreendeu quando escreveu. E também como Davi e Esdras entenderam quando eles decidiram entregar o que eles tinham e o tempo deles e a dedicação da vida deles para construir um templo que provavelmente nenhum dos dois viu. Se alguns dois viu, foi Esdras, mas provavelmente viu o mais velho, e não foi ele quem terminou a obra do templo. O próprio Paulo diz que tudo que ele tinha era esterco. Quando ele conheceu Jesus, tudo que ele tinha era esterco. Paulo era um cara que tinha riqueza, Paulo era um cara que tinha reconhecimento, conhecimento, e ele considerou todas essas coisas esterco, porque quando ele compara com a glória de Deus, essas coisas não valem de nada. Romanos 11, 36 que fala, né? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. A gente precisa começar a botar Deus no lugar dele, que é o de senhorio total. A gente precisa entender que todo o conhecimento do mundo é esterco se
não for vindo dele e se não for dedicado a ele, né? Todo reconhecimento é inútil se a gente não usar ele para propagar a palavra de Deus. Inclusive, reconhecimento é uma coisa bastante prejudicial às vezes, né? Eu costumo dizer que talvez até mais que o dinheiro hoje em dia. Talvez o dinheiro naquela época fosse incomparável nesse quesito, mas hoje eu vejo status social e reconhecimento como uma coisa que tem sido tão impactante e tão sedutora quanto o dinheiro, sabe? Às vezes a pessoa, mesmo não tendo dinheiro, ela por ter reconhecimento, ela se perde completamente. Às vezes usa a palavra de Deus para conseguir reconhecimento, às vezes usa a palavra de Deus para conseguir dinheiro, e essas duas coisas têm nos afastado bastante de Deus. E são duas coisas que a gente tem usado Deus para buscar e não usado essas coisas para fazer a obra de Deus. Paulo é um bom exemplo de quem usou o reconhecimento dele para falar da palavra de Deus, né? A gente citou pessoas que usaram as riquezas para fazer a obra de Deus. Paulo, ele usou o reconhecimento dele, né? Quando ele chega nos Hebreus, ele dá as carteiradas dele, né? Eu fui discipulado aos pés de Gamaliel. Eu sou da tribo de Benjamim, eu sou isso, 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 e nada disso vale. Primeiro ele dá todas as carteiradas que ele podia dar, para mostrar que assim, nenhum judeu superava ele. Ele até cita, se algum homem tem motivo para achar que ele é importante, eu tenho mais que esse homem. Eu tenho tudo que um homem precisa para achar que é importante, mas tudo que eu tenho eu considerei esterco quando eu olhei para Cristo. Então, é justamente essa comparação de entender que a gente não é nada sem Deus, sabe? Tudo que a gente tem não é nada para Ele e nada sem Ele, e se não for usado para Ele, né? A gente tem considerado Deus o cara que nos tira do inferno, mas Ele não é só esse cara. Ele é o cara que quer um relacionamento com a gente. Ele quer ser o nosso provedor, Ele quer ser o nosso cuidador, Ele quer ser a nossa paz e a nossa alegria. Mesmo quando a paz humana não está na gente, mesmo quando a gente está vivendo em momentos de guerra e de problemas, mesmo quando a alegria humana não chegou na gente, porque a gente está passando por dificuldades, estamos entristecidos, mesmo nesses momentos a gente está alegre, e mesmo nesses momentos a gente tem paz, porque é uma paz e uma alegria que supera o entendimento humano, porque ela vem de Deus. A Grazi botou assim: não devemos nos preocupar com as coisas, Deus é provedor como o Pai. Um filho não se preocupa com a comida na mesa ou com roupa para usar, porque o Pai provê. Abraão nos ensina isso quando estava prestes a sacrificar o seu filho. A Brenda, esposa do Rodrigo, né, a Brenda Aguiar, diz para nós assim: como pode, desde que começaram os estudos, não me dedicava a acompanhar sem tempo. Hoje que parei para assistir um estudo, o qual foi preciso aprender muito. Tenho muito apego aos bens materiais. Primeiro eu vou falar com o da Grazi. Recentemente, num estudo, a gente estava falando sobre Deus dizer que a gente precisa ser como criança, né? E eu falei que a minha interpretação disso não é que a gente precisa ser inocente, que a gente precisa ser não guardar rancor, embora sejam duas verdades, né? O meu entendimento quando Jesus fala sejam como crianças, é justamente isso que tu falou, entender que nós somos dependentes. A gente tem que ser crianças espiritualmente no sentido de entender que nós somos totalmente dependentes de Deus. Quem provê a nossa comida é Deus, quem provê a nossa roupa é Deus, tudo isso, sabe? A palavra, uma das principais palavras, se eu fosse resumir o Antigo Testamento em algumas palavras, eu diria que ele mostra para o homem a dependência e a incapacidade do homem de cumprir a lei de Deus e a vontade de Deus, né? O Novo Testamento veio para Jesus dizer que eu sabia que tu não ia conseguir, eu só botei essa lei para te mostrar que tu não ia conseguir, e agora eu vim aqui para cumprir essa lei para ti, e vem comigo que eu cuido disso para ti. Eu fiz todas as alianças para te ver que tu não consegue cumprir as alianças, então eu vou ser aliança para tu conseguir vencer essa aliança. Nossa, que coisa linda. Então, o Antigo Testamento são várias tentativas de Deus de dizer assim, tá, onde é que tá o mal do mundo? Sodoma e Gomorra? Tá bom, vou tirar Sodoma e Gomorra. Noé, onde é que tá o mal do mundo? No mundo inteiro, só tu que é bom? Beleza, eu vou tirar o mundo inteiro, só vou deixar tu.
E a maldade continuava a voltar. O que isso mostra? Qual é a intenção de Deus com isso? É mostrar pra gente que o mal está na natureza humana e que a gente não consegue cumprir. Por definição, nós não conseguimos cumprir a vontade de Deus. Então, o Antigo Testamento são várias alianças que Deus faz com o ser humano para tentar ajudar o ser humano a realcançar ele, a se religar com ele. E daí ele chega no Novo Testamento, ali Jesus chega e diz assim: tudo bem, a gente sabia, né? A gente, no caso o Pai, o Filho e o Espírito, sabia que vocês não iam conseguir. A gente só tentou mostrar para vocês que vocês não conseguiam. E agora a gente tá aqui para cumprir a parte de vocês também e tirar esse fardo de vocês, porque vocês não precisam. A gente sabia, desde o começo a gente já sabia que vocês não conseguiam. A salvação nunca foi pela lei. Quem salvou Davi foi a graça, quem salvou Abraão foi a graça, quem salvou todas essas pessoas no Antigo Testamento não foi a lei. Moisés não foi salvo pela lei, eles foram salvos pela graça. Amém. Só a graça salva. Agora vamos pro comentário da Brenda, que me deixou muito feliz. Nem sei direito como reagir. Né, que ela falou que sobre... Coincidentemente, o primeiro que ela conseguiu ver falar sobre um problema bem forte dela. Eu converso com o pai às vezes, porque a gente tá fazendo um estudo e a gente pensa assim, cara, que versículo bonitinho, né? O versículo é muito bonitinho. O versículo fala que eu me alegro mais na tua palavra do que nas riquezas. Só que a gente vai estudar e a gente começa a dizer... E a gente começa a ver que tem muita coisa por trás disso. Porque para te se alegrar mais nos testemunhos de Deus do que nas riquezas, tu tem que considerar que todas as riquezas que tu tiver não são riquezas. E sim esterco, que nem Paulo fala. E esse desapego é muito ruim, sabe? As coisas que eu tô falando aqui pra vocês, eu não necessariamente eu vivo elas, mas são coisas que eu tenho tentado viver. Os estudos que eu faço aqui, eu faço na semana anterior, né? Tipo, hoje eu vou começar o estudo pra quarta-feira que vem. E a gente tenta buscar e a gente começa a aprofundar, e essas coisas batem em mim também, sabe? E muitas vezes dói o jeito que a palavra de Deus confronta a gente. Mesmo em versículos bonitos ela confronta a gente. Só que a gente precisa às vezes ouvir isso, sabe? A gente precisa entender que foi difícil pro jovem rico ouvir. E ele não estava disposto a combater essa dificuldade. Foi duro para a samaritana ouvir que Jesus apontar os erros dela na frente dela, sabe? Assim como tu sentiu que esse estudo apontou o teu erro. Jesus apontou o erro de muita gente, e algumas dessas pessoas, elas tiveram medo, sabe? Isso fez elas se fecharem, que nem é o caso do jovem rico. Mas algumas pessoas, que nem a samaritana, se sentiram contentes porque elas viram que Jesus não estava ali para julgar elas, e sim para dizer assim, ó, eu entendo que é difícil. Ninguém disse que ia ser fácil, eu não disse que ia ser fácil, eu não coloquei a lei para te condenar, e sim para te guiar, sabe? Isso que Jesus fala, que a lei é o nosso guia, a gente tem que ser guiado pela lei. A gente vai ser muito difícil começar a se abdicar das coisas, mas a gente tem que tentar, a gente tem que buscar cumprir essa vontade de Deus, sabe? Ele fala, ele machuca às vezes, mas é um machucado de tipo, ele toca numa ferida que a gente está tentando esconder, para mostrar assim, ó, eu sei que tu tem essa ferida, mas eu te aceitei mesmo com essa ferida, sabe? Eu te escolhi mesmo sabendo que tu amava o dinheiro. Eu te escolhi mesmo sabendo que tu tinha problemas com teus maridos, que nem o caso da samaritana. Jesus chega para Mateus e chama Mateus para servir ele, mesmo Mateus sendo um publicano. Ele chamou Judas, sabe? Ele sabia que Judas ia trair ele sabia dessas coisas. Deus não é uma surpresa para Deus, sabe? O teu problema não é uma surpresa para Deus. Quando Deus diz que te ama, tu não precisa dizer, eu sei que Jesus me ama, mas é que eu faço... Ele sabe que tu faz. Ele sabe que tu faz. E ele te amou mesmo assim, sabe? Ele não te amou sem fazer isso. Ele quer te ajudar a vencer esse problema. Ele não quer te criticar pelo problema. Ele só está dizendo, não esconde isso. Esconder não vai curar. Eu vou curar, sabe? Ele quer curar. A proposta de Cristo, da cruz, é de cura.
E não de tapar, não de botar uma maquiagem em cima da ferida para esconder ela. E sim de dizer, vamos tratar isso, sabe? Vamos tratar, porque ele quer salvar as pessoas e para entrar no reino dos céus só vai entrar se não tiver nenhuma mancha. E o que Jesus diz é, vocês estão totalmente manchados, mas eu tô aqui para limpar vocês, eu tô aqui para curar vocês, porque vocês vão entrar nos céus. Não porque vocês são bons, mas porque mesmo vocês tendo esses problemas, eu vou salvar vocês. Cristo vai salvar vocês. A Cássia comentou que ouvindo o Salmo 119 e o Sermão do Monte, e até agora não teve nenhuma palavra que não foi diretamente pra mim. Cara, eu faço um estudo assim e eu penso assim, cara, eu não vou falar sobre isso, como é que eu vou falar? Como que eu vou falar de riqueza, sabe? Se ano passado eu fiquei juntando dinheiro pra comprar um jogo que vai sair daqui 2 semanas, sabe? É o jogo 2 no meu favorito. Por isso que, se vocês forem notar, quando eu falo de pecado, eu sempre cito videogame, porque eu acho que é um dos meus maiores problemas. Ou conhecimento também, porque eu gosto muito de conhecimento, eu gosto muito de ler, de aprender. E eu sempre falo que conhecimento por conhecimento é uma coisa ruim. Mas por que eu falo isso? Porque eu não quero esconder que a palavra me confronta. Eu não quero esconder que quando eu faço o estudo para passar para vocês aqui, me machuca também. Eu quero que vocês entendam que se tá machucando vocês, é porque Deus está disciplinando, sabe? Uma coisa que o Paul Washer fala é que, às vezes, os pais, quando conseguem ver o filho fazendo alguma coisa de errado, e a reação de um bom pai é pegar e castigar o filho, sabe? Disciplinar, não castigar de tipo fazer um castigo exagerado, mas de dizer assim, ó, tu fez isso errado, eu preciso te ensinar a fazer o certo, e tu vai precisar sofrer para entender que o que tu fez é errado. E quando a palavra te machuca e te confronta, é porque Jesus está te disciplinando. E isso é um bom sinal, porque enquanto Jesus estiver te disciplinando, enquanto a palavra de Deus estiver te disciplinando, é porque Deus está tentando te disciplinar e te fazer chegar num lugar bom. Se a palavra de Deus começar a não fazer efeito em ti, se começar a não te machucar mais, se a tua consciência começar a não se machucar mais, é porque as tuas manchas estão tão escondidas, estão tão cobertas, que Deus não está mais tentando te disciplinar. A palavra de Deus não está mais te chocando, porque ela não está mais tentando te mostrar como é que deve ser as coisas, sabe? A gente precisa entender. É ser como criança. Receber disciplina e aprender. Se a gente não está recebendo disciplina, tem alguma coisa muito errada. O outro comentário da Cassie disse, é exatamente o que o Léo disse. Olhamos para as leis e descobrimos que não conseguimos cumprir nenhuma delas. Mas servimos a um Deus que se fez homem e cumpriu todas elas e morreu em nosso lugar. E através disso nós somos salvos. Isso, nós somos salvos pela obra de Deus, pela obra de Cristo na cruz, e não por nós. Porque se dependesse da gente estava mal. Uma coisa que eu bato bastante aqui, Brenda, é que a gente criou na nossa cultura uma ideia de que pastores, pregadores e pessoas que vão na igreja são perfeitas. E essa é a coisa mais mentirosa e prejudicial, antibíblica que existe. A igreja é feita de pecadores que estão buscando Cristo. Por que elas estão buscando Cristo? Porque elas são pecadoras. Jesus diz que ele veio para os doentes, porque os sãos não precisam de médico. O que Jesus está dizendo é, eu sou um salvador. Quem não precisa de salvação não precisa de mim. Se tu é perfeito, tu não precisa de salvação, então tu não precisa de Cristo. Problema, ninguém é perfeito. Ou seja, se tu acha que tu é perfeito, é porque Jesus não é teu salvador. E o resultado disso não vai ser bom. Quando tu tá vendo os teus erros, enquanto os teus erros chegam na tua frente, tu vê, meu Deus, que merda que eu fiz. Quer dizer que tu tá precisando de um salvador. E Jesus se coloca como teu salvador. Quando um pastor acha que ele tá certo demais, quando um pastor acha que ele não erra, quando a igreja acha que o pastor dela não erra, eles estão tendo uma visão totalmente errada da Bíblia.
Uma coisa que eu costumo ouvir em igrejas e que eu tomo totalmente o contrário é que eles falam assim: tu não pode falar sobre alguma coisa que tu não faz. Tu não pode falar sobre a palavra de Deus se aquilo que tu tá falando tu não faz. Eu discordo. Eu acho que tu não pode falar de nada da palavra de Deus que tu não esteja tentando fazer, sabe? Tu não pode. Porque se a palavra de Deus não tá te machucando, não é pra te falar sobre aquilo, sabe? A palavra de Deus, ela confronta, né? E depois ela conforta. É uma coisa que justamente foi o mesmo esquema que eu tentei fazer aqui. Eu falei sobre primeiro o confronto e depois eu tentei largar o conforto. Jesus dizendo que a salvação vem por ele. Mas assim, se a palavra de Deus... O pai gosta de arrumar as coisas e sempre acaba piorando antes de melhorar. Mas isso é normal. Sempre piora antes de melhorar. É Deus tentando ensinar. Mas as coisas sempre pioram antes de melhorar mesmo. A gente precisa entender que se a palavra não está nos machucando, é porque ela não está falando pra gente como palavra de Deus. Então, uma coisa que eu tento evitar é falar de coisas que não me afetam, sabe? De algum modo. Peraí que o pai... Puxa um pouquinho pra cá. Já volto. Deu. Se não tá te machucando, é porque tu não tá entendendo aquilo como palavra de Deus. A palavra de Deus machuca, sabe? A palavra de Deus machuca. Então, uma coisa que eu sempre tento falar, e é, de novo, o motivo de eu sempre falar sobre conhecimento sobre videogame como pecado, é porque eu considero esses meus dois maiores pecados, sabe? Eu gosto muito de videogame de uma maneira quase prejudicial, às vezes prejudicial, e eu gosto muito de conhecimento, geralmente de uma maneira prejudicial. Então, o que eu tenho tentado fazer é justamente ver onde que esses versículos, esse versículo que está falando de riqueza e está falando de dinheiro, que eu não considero um grande problema meu, eu sempre lidei bem com dinheiro. Eu me alegro mais nos teus caminhos do que com todas as riquezas. Eu vi isso aqui não como um dinheiro, e sim assim, eu li riqueza. O que é a minha riqueza? E daí eu fui atrás de explicar para vocês onde que esse versículo me machucou. E eu espero que vocês tenham conseguido enxergar onde o versículo machucou vocês. Eu citei tudo que eu falei sobre dinheiro aqui. Quando eu li cada um desses versículos, eu estava pensando... o amor ao conhecimento é a raiz de todo mal. O amor ao videogame é a raiz de todo mal. E eu espero que tenha chegado ao ouvido de vocês substituindo o dinheiro por aquilo que é o mal de vocês. Seja a comida, seja os filhos de vocês, sejam os pais de vocês, os maridos e as mulheres de vocês. Qualquer coisa que seja colocado acima de Deus ou com uma importância acima de Deus é um ídolo. E a gente precisa fugir de ídolos, sabe? A gente precisa fugir o mais rápido possível de ídolos, o quanto antes. E eu sempre tento fazer esse exercício de colocar no estudo aquilo que me machuca no lugar daquilo que está sendo dito. De tentar entender o que aquela palavra fala para mim. E essa palavra acaba sendo muito fácil, porque riqueza, ao contrário do que a gente pensa, não está se referindo só a dinheiro, e sim ao que nós consideramos riquezas. Por isso que eu consigo facilmente entender, nesse contexto, que o amor ao conhecimento é a raiz de todos os males para mim, porque o amor à riqueza é a raiz de todos os males. E a minha riqueza, ultimamente, tem sido conhecimento, buscar conhecimento. E conhecimento inútil, não conhecimento da palavra. E eu citei aqui, eu não sei se vocês lembram, que eu falei de tatuagem, eu falei de trabalho, de namoro, casamento, família, futebolzinho no final de semana ou de videogame. Eu citei uma coisa que é importante pra mim, e eu citei algumas outras coisas, pra tentar fazer vocês entenderem, terem o mesmo raciocínio que o meu. Eu não sei qual é o problema que vocês têm, qual é o problema que vocês estão passando, ou o que tem sido um Deus na vida de vocês. Mas a minha tentativa aqui é de ilustrar que riquezas aqui não serve só para dinheiro. Embora boa parte do que eu falei use dinheiro como base, mas assim, eu tentei mostrar como o conhecimento pode ser usado da mesma maneira que o dinheiro, né?
Paulo usou o conhecimento dele que era inútil e que era ruim e que era prejudicial para fazer a obra de Deus. Davi usou dinheiro, que era o que ele tinha como riqueza, para fazer a obra de Deus. Jesus usa muito parábolas, e eu gosto muito de como as parábolas conversam com as pessoas. Eu diria que Jesus foi um dos melhores comunicadores que a gente teve. Quando ele chega para um pescador, ele fala: eu vou te fazer pescar homem. Quando ele chega para construtores, ele usa palavras que remetem a técnicas de construção. Quando ele está falando com o rico, ele fala sobre dinheiro. Quando ele está falando com a samaritana que tem problema em relacionamentos, em casamento, ele usa termos de casamento e de relacionamento. Ele sempre vai falar contigo da maneira que tu entenda, e é isso que eu tenho tentado fazer. Ele usa parábolas de semeador para falar com pessoas que trabalham com plantação e colheita. Ele fala de pai e filho para falar sobre o relacionamento dele com Deus, de Deus conosco. Sabe? Ele sempre tenta fazer as coisas de uma maneira humana, de uma maneira que converse com a gente. É isso que eu tento fazer nesses estudos. Buscar... virou pra ti de novo? Ah, tá. Já tá. De tentar nos colocar nesses versículos, sabe? De mudar riquezas por aquilo que nós consideramos nossas riquezas. E eu repito, e eu deixo aqui de novo a pergunta: o que nós temos considerado nossas riquezas? Será que não está na hora da gente começar a entender que a nossa única riqueza, e a única riqueza verdadeira, é Deus, é Cristo, é a obra de Cristo na cruz por nós? E que tudo que nós recebemos, seja conhecimento, seja dinheiro, seja uma boa dicção, uma boa voz, habilidade de tocar instrumentos, ou até gosto por maquiagem, por videogame ou por qualquer outra coisa, será que não está na hora da gente começar a ver isso não como nossa riqueza, e sim como a nossa ferramenta para fazer a obra de Deus? Foi isso que fez Paulo, foi isso que fez Davi, foi isso que fez Esdras, e é isso que a gente tem que fazer também. O pai tá rindo do que aí, pai? Tá rindo de eu ter aparecido na câmera aqui. É riada, né? Tem mais comentários que eu não li aqui. A mãe disse: a cada dia que estou convertida há mais de 30 anos, tenho aprendido mais. Sempre falo para Deus, porque demorei tanto para aprender. A gente tem muito essa cultura de não aprender, né? De que estudar é uma coisa ruim, e estudar não é uma coisa ruim. A gente precisa estudar mais a palavra de Deus. Repito, conhecimento por conhecimento é uma coisa ruim, sim, mas a gente precisa conhecer para tentar ensinar. O pai não para quieto. Por isso que dá um monte de problema, porque tu tá sempre pra lá e pra cá. Daí... Levantou pra nada. Ele levantou pra nada. Ele levantou e voltou. Tá. O pai só repreende o filho que ama. Isso a Graça falando. Cada vez que sinto chinelada do céu, agradeço por ser amado e saber ainda que estou no caminho de transformação. Exatamente. Quem tá na igreja tem que entender que tá em transformação. Transformação é a palavra. A obra do Espírito Santo nas nossas vidas é transformação. Então, cada chinelada, como ela disse, cada tapa na cara, cada tapa na consciência, como a Brenda disse, é Deus tentando disciplinar. O Espírito Santo tentando nos fazer mais parecido com Cristo. A gente tem que começar a ouvir mais esses tapas, a gente tem que começar a ouvir mais essas chineladas e entender para onde que ela está nos guiando e começar a seguir esse caminho. A Grazi disse: e por esse motivo renunciamos a tão pouco algumas coisas, para ser mais parecidos com Ele, para mostrar para Ele que entendemos o amor dele por nós, para dizer que o que Ele é mais importante do que tudo, e que Ele nos basta. Justamente, entender que Ele é a nossa riqueza, e que como diz Salmo 23:1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou seja, o que eu não tenho não é porque está em falta, é porque eu não preciso. Eu preciso de Cristo. Aqui a Brenda tinha dito, né, que um salmo bem bonito, que é um tapa na consciência, é justamente isso. A gente tem que, quando a gente tem versículos que são focados em nos dar um tapa, que é justamente alguns desses que eu trouxe falando mal de riqueza, mas tem alguns versículos que eles são tão bonitos que eles se tornam um tapa por a gente ver o quão longe a gente está disso, né?
A gente está se alegrando mais com os testemunhos de Deus do que com as riquezas? Com certeza não. Com certeza a gente não está. E isso acaba se tornando um tapa para a gente ver o quão longe de Cristo a gente está. Deus fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor tem sido o nosso pastor? Não tem sido. Porque se tivesse sido o nosso pastor, a gente não ia estar sentindo falta de nada. Justamente o que eu estava falando ali. Se o Senhor é meu pastor, o que eu não tenho, eu não preciso. Então, se tem coisa faltando na minha vida, se eu sinto que tem coisa faltando, é porque Deus não é o meu pastor. A gente precisa colocar Ele como nosso Senhor, como nosso pastor, como nosso cuidador, como nosso provedor. E a partir desse momento a gente vai ver que nada nos falta, porque o que a gente não tem, a gente não precisa. Eu terminei o estudo que eu tinha preparado, faltando 15 minutos a gente tendo 15 minutos. Aí a gente foi conversando aqui e passou 10 minutos. Eu não sei se mais alguém quer falar alguma coisa aí, se quiser falar rapidinho, enquanto a galera vai concluindo aí a live. Tu quer dar os avisos, pai? Amanhã não, hoje amanhã nós temos, amanhã às 20 horas nós temos o culto presencial, né, encontro de fé, às 20 horas vai ser transmitido ao vivo. Sexta-feira nós vamos ter a live, mas amanhã nós vamos confirmar isso, a live de empreendedorismo. No domingo às 18h30 na igreja nós temos o nosso culto da família. Na segunda-feira não temos lives, terça-feira nós teremos novamente a live do Sermão do Monte, quarta-feira Salmo 119 de novo. Essa é a nossa programação semanal. A gente tem colocado, a gente vai começar a colocar toda semana uma pequena agenda mostrando quais são as programações semanais. Então fiquem atentos, porque é bastante interessante, né? Dá pra se programar pra fazer as coisas. Ninguém falou nada, então eu vou encerrar, vou fazer uma oração pra encerrar. E eu quero agradecer a todo mundo que participou. Foram poucas pessoas que tiveram na live, mas foi uma live bastante participativa. Quem estava aqui participou bastante. Eu quero agradecer muito vocês, porque, como eu falei, esses estudos têm me edificado muito. Mesmo se não tivesse ninguém aqui, eu ia estar feliz já pelo que esses estudos têm feito comigo. Mas o que eles têm feito com outras pessoas, de ter confrontado outras pessoas, de ter acrescentado na vida da minha mãe, da Grazi, que é uma pessoa que eu conheço há muito tempo e que eu gosto muito, isso é muito legal, sabe? Isso é muito bom. A gente começa a ver que a palavra de Deus ela é realmente poderosa. E eu quero agradecer muito vocês por estarem acompanhando e continuem, se possível, acompanhando. A Brenda, eu fiquei muito feliz de ver ela, justamente quando eu falei de ver que tá confrontando outras pessoas assim como tem me confrontado. Era da Brenda que eu tava falando, eu fiquei muito feliz de ver ela online. E, se possível, eu sei que correria sempre acontece, mas quarta que vem vai ter no mesmo horário a live, às 9h30. E terça tem o pai fazendo live também, que é sobre o Sermão do Monte. Às 20 horas. Que é 8 horas, né? Vai ser, a partir de agora, vai ser 8 horas terça e 9h30 na quarta. Vamos fazer uma oração e a gente encerra a live. Pai, eu quero te agradecer muito por essa oportunidade, Pai. Por essa oportunidade de entender mais sobre riquezas. E de como Tu é a maior das riquezas e talvez a única riqueza que realmente importa. Obrigado porque Tu deu tantos testemunhos na Bíblia de pessoas que usaram as suas riquezas mundanas para criar riquezas no céu. Como Davi usando o dinheiro, como Paulo usando o conhecimento e como João usando o amor. E nós vemos tantas pessoas se dedicando aquilo que elas têm, aquilo que foi dado para elas como riqueza, para criar riquezas no Teu reino, para dar riquezas para as outras pessoas. Paulo distribuindo conhecimento para as igrejas, Davi criando um templo para a comunidade, João levando o Teu amor para as pessoas. A gente vê como às vezes a nossa fraqueza tem sido usada por Ti como a nossa maior força no Teu reino. E nós te agradecemos muito por isso, porque nós começamos a ver que o Teu Espírito nos transforma de pessoas fracas em alguma coisa, em pessoas que usam essa fraqueza para fortificar o Teu reino. Muito obrigado por escolher pessoas fracas para fazer a Tua força, para mostrar que a força vem de Ti e não de nós. Continua nos guiando, Pai, nos ajudando a abdicar dessas forças e começando a Te amar e a criar riquezas em Ti e não em nós mesmos. Que nós possamos buscar sabedoria, buscar conhecimento juntos, que Tu possa continuar nos confrontando e logo em seguida nos confortando, nos dando o entendimento de que o Teu amor é maior que tudo. É isso que eu Te peço, continua nos abençoando e nos guiando nos Teus caminhos, em nome de Jesus.
Amém. Só a título de conhecimento, tá? Depois tu leu o que a Brenda escreveu ali. Só a título de conhecimento, o que tu falou a respeito do templo aí que Davi usou. A doação de Davi para o templo, nos dias de hoje, em valores, seria 65 milhões de reais. De reais ou de dólares? De reais, 65 milhões de reais. Então, Davi fez uma pequena oferta para a construção do templo, 65 milhões de reais. A Brenda disse que foi muito bom ouvir esse estudo. Fico muito feliz também, foi muito bom participar disso com vocês. Não, que ela falou do mantra ali. Do mantra? Isso eu não ouvi. O que eu não tenho, eu não preciso. Vai virar um mantra na minha cabeça. Que Deus me ajude. Isso aí eu tenho tentado aplicar na minha vida também. Desde que eu ouvi, tem umas palavrinhas assim. Eu tenho soltado umas frasezinhas toda semana, né? Que são frases que eu ouvi, geralmente não são minhas, né? Semana passada eu soltei umas 2 do Timothy Keller, semana retrasada eu soltei algumas do Rodrigo Bibo, e eu vou sempre soltando essas coisas. Geralmente são de teólogos, né? Geralmente essas frases são de teólogos, mas são frases que mexeram comigo. Essa frase mexeu muito comigo. Se o Senhor é o meu pastor, o que eu não tenho, eu não preciso. Vamos botar isso em prática nas nossas vidas, começar a viver dessa maneira. Nos vemos amanhã, não vai ser eu falando, mas nós nos vemos porque eu vou estar ouvindo também, e eu espero que amanhã façam vocês crescerem tanto quanto a palavra de Deus fez hoje, ou até mais. Amanhã às 20 horas. Amanhã às 20 horas. Beijos.